É, cada um faz uma. Exemplo, conta a história. Preciso de um lugar, um tema. Goiânia. Goiânia. Abraão foi chamado por Deus. E Deus falou para ele: meu filho, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão perguntou: mas Senhor, para onde seria? Que lugar seria esse? E Deus falou: é um lugar muito quente, meu filho. Boi e vaca tinha muito. Então ele foi para uma fazenda para começar a criar os seus gados. E ali ele começou a criar gado, se multiplicar e a ficar rico com leite, com queijo, com carne. E Kiki nem se fala. E ele então começou a se estender sobre a terra e ficar muito famoso e... Camelos. Abraão tinha camelos. Mas os camelos não estavam acostumados com a alta temperatura de Goiânia. Entendeu? E aí o negócio vai. Conta. Olha, ele falou que você pode começar. Tá bom? E ó, lembra uma coisa. Tem que ser evangelístico. Deixa eles dar o tempo. Preciso de um lugar. Tema. Goiânia. Goiânia não vale, que Goiânia já foi. Já começa com B. Delegacia. Você começa. Zoológico. A gente dá o tempo. Tá bom? Você começa, a hora que você ouvir o sinal, troca. Vai ser uma palma assim. Passa o repassa não. Valendo! Uai, é bíblico, filho. Quem quer fazer? Tem que ser uma pessoa com imaginação. Bom, então eu vou acrescentar. É delegacia e é Daniel, o profeta. Começou a ganhar. Lógico, já sei. Valendo. Ok, alguém alfabetizado. A história de Daniel funcionou o seguinte. Daniel um dia foi parar na delegacia. A história verdadeira de Daniel é que ele estava... Gente, eu falo, tinha que ser um negócio mais simples. É mulher que tem idade. A história de Daniel na delegacia. Bem que a minha mãe havia me contado, começa com B. A palavra que você tem que começar a história tem que ser com a próxima letra do alfabeto. Depois é C, depois é D, E, F. A vida de Daniel foi difícil no começo, porque primeiramente ele foi parar na delegacia. Depois dessa delegacia, ele foi parar também no centro de recuperação de drogados. Bem que eu sabia dessa história muito diferente, porque não é a verdadeira história de Daniel, mas ele estava bem consciente que o Senhor era com ele em todo o tempo, não? Bom, com isso ele sabendo que o Senhor era com ele em todo o tempo, ele continuou persistindo e nunca desistiu de estar lá dentro da delegacia e depois do centro de recuperação. Sendo assim, Daniel era considerado um grande homem. Delegado por Deus para anunciar a palavra do Senhor. Ele continuou com perseverança, crendo no Senhor em todo o tempo. Ele estava como um homem que era forte em Deus e nunca desistia das coisas. Ele era um homem persistente, sabia que é para que Deus tinha chamado ele e por isso ele não desistiu mesmo nos momentos mais... Firmado na palavra que é a verdade de Deus, ele nunca desistiu de saber que o Senhor o conduziria à vitória. E assim ele continuou crendo que ele era todo poderoso. Goiano que ele era, ele nunca desistiu de continuar
recuperação. Sendo assim, ele foi um grande homem comedor de piqui. Isso a gente pode ter, nós imaginamos como foi depois no banheiro. Assim, acho que foi muito difícil. Então, ele estava comendo piqui de uma forma... Hora de comer. Horas! Não entra na minha história. Havia naquele tempo pessoas que estavam preocupadas com o que ia acontecer com o povo de Israel. Sendo assim, Daniel era um homem que estava em todo o tempo em oração, buscando. Indigente que ele era, ele continuou sem pagar os impostos pro rei da Babilônia. Mudando um pouco o seu assunto, eu acho francamente que Daniel não era um homem muito de confiança. Largamente ele sabia que o Senhor era com ele e não deixava... Gentilmente. Ai, meu Deus. Gente, chega. Nossa, que vergonha. Começa passando mal de Jesus. É brincadeira. Jejuando todos os dias, Daniel era confiante que o Senhor era com ele. Nunca o deixou na mão. Mesmo louvando sempre, ele continuou persistindo naquilo que Deus tinha para ele. Todavia ele pagava impostos. E era um homem negligente. Sendo assim, comedor... Mesmo louvando na cova dos leões, orando todo o tempo, o Senhor estava com a sua mão poderosa guardando. Naim era primo de Daniel, lembrando disso. Sendo assim, Naim era primo de Daniel, era um profeta também e tal, os dois eram amigos, se conheciam. O rapaz, filho desse moço, jovem profeta, também era homem de Deus. E orando sempre ao Senhor, continuar Pobre que ele era. Pobre que ele era. Por ele ser pobre, ele sempre vivia em situação muito precária. Não tinha. Quis ele bem conhecer mais a fundo a palavra de Deus, mas não teve tempo. E assim fez o que pôde em tempo que esteve, quando... Rato foi o que pegou ele quando ele foi naquele poço lá. Tinha um rato lá tão grande, tão grande. Sem preocupar com o rato, ele estava mais preocupado com aquilo que era de Deus, palavra do Senhor. E ele também continuando. Tolerante que ele era. Porque se ele não fosse tolerante, ele não tinha era pra ser Então ele é tolerante, ó, é uma boa qualidade, sim. tolerante. Usurpador ele nunca foi. Do lugar que ele foi colocado, ele foi imposto pelo Senhor na sua posição de servo fiel. Voltou pra casa dos pais dele. Porque ele não aguentou ficar sem a mamãe. Saiu com o papai, acabou voltando pra casa dos pais dele e começou uma vida diferente, quis ficar... Chapéu ele usava. Calma, você já chamando, né? Você já chamando, né? Que tomava! Tinha o camarada, tava numa fria, meu irmão. Depois dessa de voltar pra casa dos pais, passou num aperto. Zorro foi o filme que ele assistiu. O primeiro filme que ele assistiu foi Zorro, porque ele assim, parecia muito com a vida dele, aquela vida de herói, super-herói, que fazia as coisas que dava bem na cabeça dele. Então ele fazia muito